Boas pessoal, eu sou o Pedro e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos aqui para mais um Viciado Comenta e, meus caros amigos, hoje vamos falar sobre uma coisa muito fixe que foi publicada agora recentemente, que diz respeito aos prémios, neste caso, ao prémio que a NPerf decidiu atribuir à Digi como sendo a operadora que melhor serviço de internet fixa teve em 2025. Esta é uma distinção que, obviamente, a Digi recebe com muito agrado, principalmente por ser o primeiro ano sigilo completo que a operação está em Portugal oficialmente, e por isso, claro, é sempre muito interessante receber um prémio e ser distinto como ou ser eleito, neste caso, como algo em que se é o melhor, tendo em conta até a existência de outros operadores com muito mais tempo no país. O que eu quero fazer neste vídeo também é uma análise sóbria em relação a estes dados, porque apesar de serem números muito interessantes e positivos que de alguma forma garantem um bocadinho mais de confiança e bom nome àquilo que é o serviço da Digi, há aqui fatores que permitem que a Digi atinja estes valores, que não são fatores repetíveis, digamos assim, por parte das outras operadoras. Não quero com isto desvalorizar o prémio, não quero com isto servir de advogado do diabo das outras operadoras, longe disso, nem quero estar a minimizar o relatório que aqui está. É bom, é positivo, demonstra um bom serviço por parte da Digi, mas não é possível às outras operadoras conseguir repetir, neste caso, um, ou conseguir ter resultados deste género, talvez por culpa própria também, já vamos lá, mas pronto, vejam este vídeo até ao final. Antes de começarmos a análise do relatório, pedir-vos aquelas três coisinhas que peço sempre. Em primeiro lugar, deixa o teu like no vídeo, em segundo lugar, subscreve o canal e em terceiro lugar, caso queiras aceder aos conteúdos de uma forma prioritária, sem teres que ficar à espera que os vídeos saiam, é só carregares no botãozinho do aderir e por apenas 99 cêntimos por mês tens acesso a tudo sem esperar a data de lançamento. Bom, sem perder mais tempo, vamos avançar aqui para o relatório. Eu decidi não estar a gravar o vídeo com notícias de alguém ou com o próprio relatório da Digi. Quero ver os dados com os meus próprios olhos, sem estar aqui toldado pela visão de ninguém. E vamos então começar com isto. Portanto, temos aqui um relatório que dá conta isto basicamente é um barómetro da conexão de internet fixa em Portugal no período que compreende o dia 1 de janeiro de 2025 e o dia 31 de dezembro de 2025. Como vos disse, este foi um teste realizado pela NPerf. Para quem não conhece, só escrever no Google vão logo perceber. É algo semelhante ao conhecido speed test da Ookla e basicamente faz a mesma coisa, faz uma avaliação dos vossos serviços, seja dos vossos serviços móveis, onde vocês podem também fazer o teste das velocidades dos vossos dados móveis, como também podem fazer das vossas redes fixas, fibra ou o que seja. Em todo caso, hoje estamos a analisar apenas a questão da rede fixa. Vamos então avançar. Bom, se isto funcionar, nós avançamos. Bom, vamos então avançar, vamos aqui passar para a primeira página analisável e, portanto, aqui nós conseguimos ter uma média dos resultados que foram adquiridos. Ora bem, esta média é a base entre os testes que foram realizados por Wi-Fi e os testes que foram realizados por fibra, ok? Portanto, nesta média nós conseguimos perceber que a Digi está em primeiro lugar destacada em todas as categorias. Ou seja, em média, a Digi tem uma velocidade analisada de 642 megabits de download, 521 megabits de upload, 14.27 milissegundos de latência em média. Teve uma percentagem a nível da análise que é feita em utilização da internet a nível de web browsing de 78,37% e a nível de streaming 86,33%. O NPerf tem um score, atribui endpoints, um bocadinho tipo teste benchmark, e atribuiu 156.710 pontos à Digi, o que compara com 131.000, 129.000 e 128.000 por parte da Vodafone, NOS e Mel, respectivamente, ok? Bom, o que é que interessa aqui começarmos por analisar? Em primeiro lugar, antes de irmos dissecar isto ponto por ponto, é importante que se diga duas coisas. Em primeiro lugar, a Digi tem uma rede muito mais recente, e isso permite que a rede tenha mais, digamos assim, tenha mais qualidade, ou seja, está a ser tudo colocado de ponta, tecnologia de ponta, equipamentos de ponta, e portanto não há aqui utilização de equipamentos mais antigos, portanto essa é a primeira vantagem.
A segunda vantagem, do ponto de vista estrutural, do ponto de vista de equipamentos, é que a própria rede está ainda neste momento bastante vazia, vamos dizer assim. Ou seja, os pontos de acesso ainda não estão nem de perto nem de longe nas suas capacidades máximas. Há muitas zonas onde, por exemplo, vou-vos dar um exemplo, no meu prédio existem 8 apartamentos, só 3 é que estão na Digi. Imaginem que estamos num apartamento qualquer, num prédio qualquer com 40 andares, com 40 apartamentos, um grande prédio, provavelmente nem 10% vão estar na Digi ainda. Porquê? Porque a Digi ainda está em fase inicial de expansão. É muito possível, e aliás, já se falou disso muitas vezes ao longo dos últimos anos, que operadoras como a Mel e a nós, principalmente, a Vodafone, por ser mais recente, tinha menos esse problema, mas não sei como é que está agora. Muitas das vezes tinham os pontos estrangulados, ou seja, tinham demasiadas ligações realizadas nos seus pontos, ou seja, havia ali uma sobrecarga dos pontos de internet ou das fibras, vamos dizer assim, o que fazia às vezes com que houvessem problemas em horas de ponta, principalmente, aos fins de semana, onde muita gente estava a aceder ao serviço e depois havia aqui um prejuízo daquilo que era a qualidade do serviço. Portanto, a Digi ainda está longe disso acontecer. A rede está com folga, com equipamentos em condições, tudo de qualidade instalados há pouco tempo. Portanto, nesse ponto de vista, torna-se mais fácil a nível da estrutura a Digi ter aqui um melhor resultado. Depois, temos duas coisas que vão beneficiar imenso a Digi, por isso é que eu vos disse que não vai permitir este teste. Ou seja, este teste a mim ainda não me dá a verdadeira, digamos assim, confiança que o serviço é do outro planeta. Porquê? Este teste está a ser feito com base numa média. E essa média é feita com base nos serviços que são prestados. Ora, a Digi aqui ganha em duas frentes. A primeira frente é a média dos serviços que presta é superior à média do serviço que as outras operadoras prestam. O que é que isto significa? Se vocês forem verificar quais é que são os serviços que a Digi fornece, são 500, 1 GB por 1 GB e 10 GB por 10 GB. No caso das outras 3 operadoras, apesar de já estarem a mudar isso precisamente porque saiu um relatório há uns tempos atrás da Ookla por parte da Speedtest que deu conta de que a Digi, na grande parte dos lugares onde estava a chegar, estava a ter vantagem precisamente por causa disso, então as operadoras já estão a mudar para serviços de 1 GB por 1 GB preferencialmente, mas lembrem-se que ao longo de muitos anos as 3 operadoras que cá estavam forneciam durante muitos anos 120 megas, 250 megas, 500 megas já era assim uma loucura, e por isso deverá haver dezenas e dezenas de milhares de contratos com velocidades abaixo de 500 megas. Portanto, isso vai fazer com que o quê? Essas pessoas pressionam a média para baixo. Portanto, a solução passa por, na renovação dos contratos, conseguir entregar mais, ou neste caso entregar mais velocidade a esses clientes para que essa média suba, e ao mesmo tempo nas novas contratações existe também aqui esse cuidado de retirar dos portfólios, das carteiras de clientes, as velocidades mais baixas. Em segundo lugar, as 3 operadoras principais têm muito mais clientes de longe do que aquilo que a Digi tem. Portanto, se nós estamos a fazer uma média, nós temos uma amostra substancialmente mais pequena por parte da Digi, é óbvio que se torna mais fácil garantir um melhor resultado. Ou seja, só quando a Digi tiver uma dimensão maior é que eu vou conseguir ter uma noção mais clara. Claro que daqui até a Digi ter a dimensão das 3 principais operadoras vai levar anos, mas eu quero que vocês tenham essa noção na análise que estamos aqui a fazer. Ou seja, por um lado os serviços prestados são menos e, portanto, isso favorece, neste caso, a média, mas também podia prejudicá-la. Imaginem no caso dos resultados serem insatisfatórios, se calhar ter 300 ou 400 ou 500 ou 1000 resultados numa amostra pequenina fazem mais moça do que uma amostra gigante, não é? Portanto, nesse aspecto pode prejudicar, mas neste caso não prejudica porque o serviço mínimo é o 500 megas. Portanto, não haverá ninguém que tenha speed tests, vamos dizer assim, por cabo com velocidades inferiores a 400 e tal, largos, de upload upload e download. Portanto, neste caso concreto, não puxa tão para baixo, até porque depois a Digi também tem aqui uma vantagem que é o serviço de 10 gigabits, ou seja, no caso das 3 principais operadoras, o serviço de 10 gigabits é algo muito mais pensado do ponto de vista do empresarial, ok? Mas a Digi colocou o preço do serviço de 10 gigabits tão baixo que tornou-se quase que algo corriqueiro que as pessoas têm em casa. Por 15 euros por mês têm uma velocidade estonteante de 10 gigabits espelhados. Portanto, é óbvio que vêm aqui algumas pessoas fazer estes testes ao NPerf com uma velocidade desse género
partindo do pressuposto que tem uma placa de rede que garanta essa totalidade da utilização do serviço, portanto, obviamente que vai puxar e muito as médias para cima. Avançando. Bom, portanto, esta aqui foi a média que nós analisámos. Nós agora vamos ver aqui mais diretamente, ou seja, quer seja no ponto de vista do Wi-Fi, a Digi tem vantagem em todos os testes realizados, portanto vem aqui uma média de 300 e tal megabits neste caso, quer de download, quer de upload. Este aqui é uma grande chapada na cara das operadoras principais. Eu já nem falo tanto aqui da questão do upload por causa da questão como eu vos disse, o mínimo é 500 e portanto aqui há muitos resultados de pessoas que nunca na vida chegariam a valores sequer da média da Digi porque têm 100 ou 200 megas, apesar que isso em princípio vai sendo mudado, mas aqui a questão do upload é algo que ao longo de muitos anos foi totalmente negligenciada para pessoas como eu que trabalhamos muito com upload. Faz-me mais diferença o upload do que o download. Muitas vezes eu cheguei a estar na NOS, cheguei a ter neste caso depois também a novo, cheguei a ter MEL também a determinada altura, e eu, nas linhas de apoio dos amigos, eu não me importo reduzir para metade a minha velocidade de download, ok? Eu tenho 100, pode ter 50, mas duplico-me a velocidade de upload. Mas não é possível, o limite é este, o limite é aquele. Portanto, não é difícil que haja limitações aqui de 200, 300 megas, enquanto que a Digi fornece no mínimo 500, no máximo 10 gigas, e portanto este é o futuro. Portanto, claramente aqui, do ponto de vista do upload, estas operadoras estão na autêntica miséria, e para quem, por exemplo, envia vídeos, para quem precisa de enviar coisas para a internet, depois de viver um mundo com no mínimo 500, no máximo 10 gigabits, nunca mais quer voltar para trás. Bom, as latências a serem muito mais baixas comparativamente àquilo que acontece nas outras três operadoras e depois resultados satisfatórios, com neste caso um endpoint total de 148 mil. A nível dos testes realizados por cabo, vamos dizer assim, ou seja, os testes aqui a melhorar substancialmente, continuam a ver, portanto, aqui uma média de 797. Claro que isto muito pressionado mesmo pela malta dos 10 gigabits e forçosamente porque a maior parte das pessoas vão estar no 1 gigabit, portanto estas velocidades são forçosamente por causa disso. Os números de pessoal que deve estar nos 500 megas deve ser pequeno, até porque também a amostra da Digi não é muito maior que isso. Aqui a tal chapada gigantesca que eu vos disse que estas operadoras levam do ponto de vista do upload, velocidades médias de 200 e tal megas, e a Digi com velocidades de 650 megas. É uma autêntica chapada, é mais do triplo em alguns casos aqui. As latências, a nós a ter vantagem, ok? E neste caso, na utilização do web browsing, a Vodafone a ter vantagem e no caso do streaming, a Mel a ter vantagem. Ainda assim, na soma geral, a Digi a vencer com folga, com 165 mil pontos. Agora, isto aqui é uma análise geral. O que é que eu quero que vocês tenham atenção? Por isso é que eu vos estava a dizer. Se vocês forem reparar na média dos testes que foram realizados ou que foram utilizados para chegar àqueles dados, apenas 5% são testes realizados por pessoal da Digi. Ou seja, dos 100% dos testes que foram utilizados para chegar àqueles números, 26% foram feitos pela Vodafone, 31% pela NOS, 38% pela Mel e só 5% são testes de serviços Digi. Por isso é que eu vos estava a dizer, torna-se mais fácil quando se tem uma amostra mais pequena. É óbvio que quando se tem uma fatia de 38% é mais difícil se conseguir ser competitivo na média, porque a amostra é muito grande, ok? E portanto fica difícil. Olha, eu dou-vos um exemplo mal comparado, que é, por exemplo, se vocês forem ver o consumo de combustível do vosso carro. Imaginem que marca lá 7 litros aos 100 e vocês têm lá o valor dos quilómetros, já fizeram 1500 quilómetros. Vocês, para baixar aquele valor de 7.0 para 6.9, vocês vão ter que dar imensos quilómetros, porque a média é gigantesca. Ao passo que se vocês tiverem lá a vossa média de 7 litros, mas tiverem feito só 20 km, se vocês a seguir entrarem numa autoestrada e fizerem 10 km, baixa logo imenso. Porquê? Porque a amostra é pequenina, ou seja, começa logo a impactar. Agora, neste caso não. Neste caso concreto, para que a Mel comece a fazer crescer os seus valores, tem que mudar toda a sua base. E recordamos que há muitas zonas do interior do país que dizem que têm mel, mas cuja velocidade é ridícula, não é? E portanto, apesar daqui estamos a falar diretamente por fibra, mas a própria mel tem um conjunto de contratos antigos com velocidades que ainda não são as velocidades atuais, e diga-se de passagem, enquanto ninguém se mexer e ninguém disser nada, eles também não vão fazer grande barulho para melhorar. Portanto, neste caso concreto, fica mais difícil para as outras operadoras estarem em pé de igualdade nesta análise. E a Digi, claramente, à medida que for crescendo, se
continuar com este objetivo, que vai continuar, e inclusive as operadoras estão a trabalhar também nisso, no sentido de tirar dos seus portfólios as velocidades mais reduzidas, portanto chegar no mínimo aos 500 como sendo algo mínimo, velocidade mínima, faz lembrar os 100 megas daqui há uns anos atrás, e os 60, mas pronto, claro que este crescimento da Digi se quer que aconteça, mas neste caso está a beneficiá-la em bastante. Bom, analisando aqui diretamente os dados, ponto por ponto, portanto aqui o download speed, neste caso por parte da Digi, com as tais velocidades médias de 642 megas, é uma fucking, em média, uma fucking machadada aqui. Consegue-se perceber aqui que inicialmente começou com um valor bastante superior, aqui à volta dos 800, mas isto depois também tem a ver com isso, não é? Tem a ver com o número de clientes que existem. Ora, e com os testes que são realizados. Imaginem, nesta altura as velocidades mínimas eram 1 giga, portanto isso acabava por forçar, depois entretanto sai aqui alguns a meio do ano as velocidades de 500 megas, alguns para a altura do verão, e portanto temos aqui oscilações, umas vezes vão subindo, outras vezes vão descendo. Recordo uma vez mais que isto é com base nos testes que são feitos pelos clientes no NPerf, ok? Bom, a nível do upload temos o mesmo comportamento, como vocês aqui conseguem verificar, portanto algo muito estabilizado por parte das operadoras principais, que têm vindo de alguma forma a subir, e eu acho que também tem que ver com isso, ou seja, tem a ver com esse trabalho que neste caso concreto as operadoras estão a fazer para melhorar. Outra coisa que é muito interessante aqui, em alturas de pico, digamos assim, ou em alturas mais, como é que eu posso dizer, sem ser de pico, consegue-se perceber pouca oscilação do ponto de vista aqui da Digi, ok? Nas outras operadoras também a não se notar oscilações substanciais. No caso do upload aqui a conversa é diferente, na Digi a manter-se mais ou menos equivalente, perda ali de 30 megas, e depois aqui as velocidades, lá está, aqui é que se nota a machadada grande, porque se o valor já é pequeno, por exemplo, olhem aqui, a média por parte da nós é miserável, ok? Pedro, mas vamos lá ver uma coisa, 98 megas dá para fazer muita coisa. Dá, não digo que não. A questão é, em 2026, comparado com isto e a cobrar o preço que a nós cobra, complicado, não é? Mas pronto, avançando aqui. Temos aqui a questão das latências, ok? As questões das latências aqui claramente a mostrarem-se interessante. Portanto, vantagem grande para a Digi, sendo que as outras operadoras estão muito acima, a nós a conseguir estar relativamente melhor, e nas alturas de pico, velocidades mesmo, ou neste caso, latências mesmo muito significativas. Avançando. Depois temos aqui o Browsing Performance, portanto a Digi também avançar em toda a linha nesse sentido. Tivemos aqui uma queda gigantesca de Browsing Performance em março, não sei que dado é que poderá de alguma forma impactar isto. Outra coisa que é interessante perceber é que na análise global a Digi tem vindo a decair. Se nós formos olhar para este gráfico, fazer uma linha daqui a aqui, o valor é ligeiramente inferior, mas pronto, continua a estar relativamente estável e praticamente sempre em superioridade face às outras operadoras, ok? Avançando aqui para o streaming performance, idem aspas, também eu não percebo o que é dizer, isto vai depender de quem faz os testes e quando é que faz os testes para chegar aqui aos dados. Em todo caso, a Digi a manter na mesma vantagem, apesar de que aqui a competição é bem mais renhida, bem mais renhida, apesar destas barras aqui um bocado mal amanhadas, da minha opinião, porque os dados estão próximos uns aos outros. Acho que esta está mais bem conseguida, mas pronto, de qualquer das maneiras é isso. Bom, a nível aqui da performance adquirida, the Subscribe Enjoy the Best Wi-Fi Internet in 2025. Portanto, temos aqui aquilo que já tínhamos visto anteriormente, ok? A evolução, neste caso, ano após ano, e portanto aqui claramente a melhor performance no Wi-Fi, neste caso download, upload, conexão, neste caso a menor latência, a utilização, tudo, portanto tudo ganho pela Digi sem qualquer tipo de problemas, com as pontuações que já tínhamos falado do NPerf aqui também. A mesma coisa acontece aqui a nível da fibra, apesar de neste caso há aqui 2 pontos.
uma a nível da latência e outra a nível da utilização de browsing, com a NOS e a Vodafone a intrometer-se aqui no meio, e no caso concreto também no streaming com a Mel. Portanto, a Digi a conseguir ganhar nas outras competições, vamos dizer assim, ou seja, na velocidade, seja de upload e download, mas depois a ter aqui uma menor, como é que eu poderei dizer, uma menor performance, talvez depois mais diretamente. E pronto, avançando aqui, temos aqui depois o geral, portanto temos aqui o geral, exatamente, com 156 mil pontos, e basicamente conseguimos ver que, portanto, a Digi estar em primeiro lugar, destacadíssima, com o Best Broadband Performance, claramente por parte da Digi. Portanto, meus caros amigos, eu creio que ficou relativamente bem explicado aqui estes resultados. Eu espero, acima de tudo, que vocês vejam isto com bons olhos, porque, acima de tudo, lembrem-se que... mas lá estás tu, então, mas agora a Digi ganha um prémio e tu arranjas aqui maneiras para dizer que, afinal, o prémio não foi merecido. Nada disso. O prémio é merecido. Bato as palmas aqui à Digi, sim senhor. Espero que isto continue assim. Mas lá está. Temos que ser justos na análise. Temos que ser íntegros. Não podemos estar aqui a moldar as coisas como nos apetece, quando nos apetece, para o lado que nos interessa. É verdade que a amostra é menor, é verdade que os serviços têm essa vantagem, mas também lá está. Reparem numa coisa. Se a Digi fornece 500 como sendo o valor mínimo, a Digi, se quisesse, podia ter neste momento 250, 500, 1 GB. Mas não, tem 500, 1 GB, 10 GB. Porquê? Porque decidiu assim, ok? Sendo uma operadora de preço tão baixo, etc., podia iniciar-se com serviços com velocidades muito menores, mas optou por não fazer. Portanto, é mérito da Digi e temos que bater palmas por isso. Em todo caso, estou muito satisfeito, perceber que há aqui, de facto, algo para ser noticiado por parte da Digi como sendo muito positivo. Espero, de facto, que isso se espalhe pela internet para que o pessoal também perceba que a Digi não está só a ser aquele problema burocrático e aquele problema administrativo que querem fazer passar, apesar de nós não podemos tirar essa razão a quem critica desse modo, mas há coisas boas também a serem feitas, não só a nível do preço, como também a nível do serviço que está a ser entregue aos seus clientes. Eu, da minha parte, estou extremamente satisfeito. Diz-me nos comentários o que é que tu achaste sobre este prémio e diz-me também como é que está o serviço aí no teu... na tua zona, se já tens fibra, como é que está o serviço. Já agora, se estás a ver este vídeo e estás numa das zonas afetadas pelaquela malfadada tempestade Cristina ou lá o que é que foi, pá, um grande abraço para todos, fica aqui a solidariedade do Viciado Comenta para todos vocês. Isto tem impactado não só a questão das telecomunicações, como a questão da água, da luz, das próprias infraestruturas onde o pessoal está. Portanto, um grande abraço a todos vocês, espero que se encontrem bem dentro dos possíveis, e é isso. Portanto, não queria deixar também passar este vídeo sem dar uma mensagem para vocês. Um abraço a todos e vemos no próximo Viciado Comenta.